povo abençoado, como vocês estão? Mais um dia maravilhoso neste novo ano, né? Que estava chuvoso e agora abriu um lindo sol e o Senhor nos permite novamente estarmos gravando aqui para a honra e glória dele. Amém? Graças e paz, meus amigos da Palavra de Deus, meus irmãos. E aqui nós estamos alegres por começar esse ano, os 6 de janeiro, a qual Deus proporcionou, que a Neto falou, um dia abençoado. E nós estamos aqui, e antes que eu possa me esquecer, né? E desejando a cada um que foi alcançado por esse vídeo, cada um que te ouvir esse vídeo, que tenha um ano abençoado, cheio da bênção do Senhor. Quem estiver enfermo pode receber a cura, a graça e o poder. Nós estamos aqui para não fazer nada de nós mesmos, mas tudo que o Senhor selecionar a nossa vida, que o Senhor falar, dar instrução, nós vamos estar aqui engrandecendo, louvando o teu nome. Nós vamos louvar os hinos da harpa, porque o povo fala assim, hinos antigos, a harpa não. A harpa renova a cada uma vez que a gente vai cantar, ele é sempre novo, ele é sempre renovado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada. Hino 467 da harpa. Hino 169 da harpa cristã.
é bom viver na presença do eterno Rei. Esse Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Deus Santo e Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora o hino 171 da harpa cristã. Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos amados. Eu venho com uma breve palavra para o teu coração, que está em Isaías 38, a partir do versículo 1, que diz: Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela
que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Pai amado, Pai querido, eu entrego, Senhor, essa palavra diante de Ti, Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar para cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a palavra que o Senhor falou a Ezequias foi: põe a tua casa em ordem. E essa é a palavra que o Senhor lança para o meu e para o teu coração neste ano de 2024. Esse novo ano que se inicia, né? Quando a gente começa o ano, a gente já quer tudo novo, né? A gente já cria aquela expectativa que vai ser um ano abençoado. E realmente vai ser um ano abençoado se nós vivermos em obediência à palavra lançada pelo Senhor. E a palavra lançada pelo Senhor é: põe a tua casa em ordem. Muitos, eles pregam essa palavra como sendo para Ezequias, né? Falando assim, era para o rei Ezequias colocar a sua casa em ordem ele mesmo. Como se ele tivesse... Mas como nós acabamos de ler no texto, Ezequias, ele estava vivendo uma vida que agradava a Deus. Ele estava vivendo uma vida em obediência a Deus. Tanto que ele vira, né, quando ele recebe aquela palavra, ele vira e ora, falando: Senhor, lembra-te do tempo que eu vivi na tua presença, lembra do tempo que eu te obedeci. Então, Ezequias estava obedecendo a voz do Senhor. Amém. Mas, na verdade, essa palavra não estava vindo somente para Ezequias, mas para a descendência de Ezequias. Para ele colocar a sua descendência em ordem. Porque Ezequias foi um excelente rei da sua época. Foi um rei obediente a Deus. Mas o seu filho, ele foi o pior rei que houve em todos os tempos. Verdade. Foi o rei desobediente a Deus. Por quê? Porque ele não ensinou, Ezequias não ensinou o seu filho no caminho que se deve andar. Muitos falam assim: mas poxa, eu estou ensinando o meu filho no caminho. Eu sei que é uma luta, meus amados, é uma luta para um pai, né? Porque todos os pais querem ver o filho obedecendo a Deus, querem ver o filho temente a Deus, e é uma luta, né? Porque é uma luta contra as trevas, é luta contra principados e potestades. Para você ver, talvez você esteja aí orando para um filho, para uma filha que está distante do Senhor. E, meus amados, há duas coisas que nós precisamos compreender quanto nessa palavra de ensina o seu filho o caminho que se deve andar, né? Que mais tarde ele não se desviará dele. Aleluia. Duas coisas. A primeira é que nós precisamos primeiro ser exemplo, né? O filho, ele segue muito o exemplo do pai. Não adianta eu falar para obedecer se eu mesma não fizer, não obedecer. Não adianta eu falar: não minta, se eu mesma mentir. Não adianta eu falar para o filho: não fala palavrões, palavras torpes, se eu mesma falar. Eu tenho que ter uma vida que obedeça a Deus para que o filho, né, também continue obedecendo. Verdade. Então, assim, nesse sentido, nós vamos ver que Ezequias, ele tinha uma vida para dar de exemplo, né, ao seu filho. Mas a segunda coisa é: nós precisamos orar pela nossa família, orar Aleluia. Pelos nossos filhos, entregar Verdade. Diante de Deus, pedir a Deus: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria. Porque muitas vezes a gente acha que está sabendo, né, ensinar os filhos, mas nós precisamos da sabedoria do Senhor para ensinar os filhos. E você vai ver que adiante, né, o rei Ezequias, ele recebe uma visita no palácio de umas pessoas distantes, vindo da Babilônia, e ele, todo orgulhoso de tudo que ele conquistou, ele começa a mostrar o palácio, começa a mostrar as riquezas para aqueles visitantes, né? E aí o profeta Isaías chega até ele e fala assim: quem eram esses homens que vieram te visitar? Eram uns homens distantes, enviados da Babilônia, né, que veio ver
E o que você mostrou para eles? Ele, não, eu mostrei tudo, todo o meu palácio, toda a minha riqueza. Aí Isaías, olha o que Isaías vai dizer. É muito sério isso. Está em Isaías 39, 5. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É uma palavra dura, né, de se ouvir, né? Toda a riqueza dele vai ser levado um dia para a Babilônia e até os descendentes dele ficariam eunucos, né? Porque naquela época, né, quando eles pegavam algumas pessoas para servir no palácio, eles castravam aquelas pessoas para que não se envolvesse com as rainhas, né? Então deixava. Então, nesse sentido aqui, você vai entender que a descendência do rei Ezequias seria cortada. E sabe o que o Ezequias vai falar? Olha o que Ezequias diz no versículo 8. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Aí ele foi egoísta, né? Ele só pensou no próprio. Não, enquanto eu viver, vai estar tudo bem, não tem problema não. Enquanto eu viver, eu vou estar vivendo no palácio. Quando eles levarem, aí vai ser para os filhos, vai ser para a descendência. E aí ele pensou de forma egoísta. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar nas futuras gerações. Né? Eu mesma, eu fico pensando muito, meus amados. Eu sei que há pessoas que sonham, né, em ter filhos, coisas assim. E eu penso muito em ter filhos, porque eu penso que a volta de Cristo está tão próxima. Eu fico pensando, né, como que eu vou ter filhos sabendo do que vai vir, né? Mas, claro, né, que se o Senhor lhe conceder, Ele vai dar condições. Mas nós precisamos pensar na futura, né? Às vezes a pessoa vai ver uma árvore e corta a árvore, né? Uma árvore frutífera. Não pensa nos filhos que vão ficar sem a árvore, não planta outra árvore. Só pensa em destruir, só pensa em cortar, só pensa em tirar. E os próximos? Sabe o que vai acontecer com os próximos? Está preocupante. Se você pesquisar, se você procurar aprofundar, está preocupante. Porque a terra não está dando conta de abastecer, de consumir as próximas gerações. Porque o ser humano só pensa em comer, só pensa em destruir, mas não pensa nas próximas, nos que virão. Ah, tá bom, enquanto eu estou comendo, enquanto eu estou bebendo, né? Tá bom, e os próximos? Os que estão por vir, né? Nós temos que pensar nos próximos. Verdade. Sabe, o profeta Samuel, ele foi um grande profeta na época, né? E foi o último juiz, né? Depois de Samuel começa os reis, né? Começa a vir os reis. E o que aconteceu com Samuel? Samuel, ele era um homem obediente a Deus, um homem que servia a Deus, profeta do Senhor. Mas ele não ensinou seus filhos o caminho que se devia andar. E os filhos de Samuel não eram conforme Samuel era. Então o povo começa a pedir a Samuel que lhe desse um rei. Eles não queriam mais juízes. Eles não queriam que a descendência, que os filhos de Samuel fossem juízes sobre eles. Se fosse Samuel continuar, eles deixariam, eles iriam continuar com Samuel. Mas os filhos deles, eles não queriam, então eles começaram a pedir um rei. E aí Samuel vai se questionar com Deus, e aí Deus fala com ele, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Por causa de Samuel não ensinar aos filhos o caminho que se devia andar, eles estavam rejeitando o próprio Deus como rei, e eles queriam um rei para eles. Porque os outros povos tinham seus reis, e aí começa a sucessão de reis, né, que viria. Tanto que lá no livro de Daniel, né, depois você dá uma lida lá em Daniel, quem já conhece vai lembrar
que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? Minha avó, que já leu a Bíblia, vai lembrar que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Só que ele não queria contar para ninguém. Ele queria que as pessoas dissessem o sonho que ele teve e ainda interpretasse. Ele fez o que nenhum outro rei tinha pedido, né? Ele não... Para mim saber se realmente esse vai ser a explicação do meu sonho, eu quero que me contem o sonho que eu tive. E só um que pode, né, revelar os mistérios ocultos, que é Deus. Só Deus pode revelar aquilo, nenhum homem é capaz disso. E aí Deus revela a Daniel o sonho que o rei Nabucodonosor teve, daquela estátua lá, que a gente vai lembrar, né, que tinha cabeça de ouro, tinha os peitos, né, toda a parte, e cada parte daquela estátua era um reinado. Era o reinado do rei Nabucodonosor, era o reinado Medo-Persa e os outros reinados que viriam após. E naquele sonho, Daniel, Deus ele revela nesse sonho a Daniel e ele vê que umas pedras se soltam e derruba toda aquela estátua, todos aqueles reinados e se transforma numa montanha que enche toda a terra. E essa pedra, que é a pedra angular, é o Senhor Jesus, que ele vem para estabelecer o reinado dos céus sobre a terra. E ele enche toda a terra. Quando Jesus ele esteve sobre a terra, ele dizia: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Amém, o reino dos céus está entre vós. Era Jesus ali, trazendo o reinado de Deus de volta aos seres humanos. Aquele reinado que antes, lá em Samuel, né, o povo pedia um rei. E aí Deus deu Saul como rei, né, que Saul significa aquele que foi pedido. Aí Saul desobedece a Deus, aí vem Davi e vem todos os reis depois. Mas se nós formos ler o livro de reis, né, dos reis que vieram, havia mais reis que desobedeciam a Deus, que viviam na idolatria, que viviam em desobediência a Deus, do que reis que eram obedientes a Deus, que queriam agradar ao Senhor, né? Então o reinado humano era falido, porque a maioria dos reis, né, até mesmo o rei mais sábio, né, que foi Salomão, que pediu sabedoria a Deus e teve sabedoria, mas ele se envolveu com aquelas mulheres lá e começou a se envolver com outros deuses e começou a se afastar do Senhor. E no fim ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que venhas dizer: não tenho neles contentamento. Ele deixou esse conselho para nós. Mas hoje, meu amado e minha amada, com Jesus tendo vindo, ele morreu em nosso lugar e ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje você não é mais governado por homens, você tem um rei, que é o rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Amém. Que governa a sua vida. E agora, o que ele quer de você é que você coloque a sua casa em ordem. Amém. Que você ensine os seus filhos o caminho que se deve andar. E se acaso o seu filho se desviou do caminho, ore, meu amado e minha amada, ore, para que o Senhor traga de volta. Ore, não desista de clamar, não desista de orar, porque o que adianta a gente salvar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma ou perder a nossa família? Meus amados, eu oro constantemente pela minha família. Não tem dias que eu passe, eu prego a palavra sim para você, eu quero alcançar vida sim, eu tenho promessa do Senhor que muitas vidas, né, Ele alcançaria através da minha vida, mas todo dia eu oro primeiramente por mim, meu esposo e toda a minha família. Eu coloco diante do Senhor. A família dele, que também é minha, né? Eu oro por eles todo dia. Você tem orado constantemente? Não desista de orar pela sua família. Não desista de buscar pela sua família. Não desista de crer e proferir essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas seja você primeiro aquele que renuncia, aquele que é obediente, aquele que é temente ao Senhor, porque eles verão em você. Não adianta nada a gente querer que a nossa família se converta ou se salve se nós mesmos não formos os primeiros a estar salvos. É verdade. Você tem certeza da tua salvação?
Se você não tem, meu amado, minha amada, se volte para o Senhor. Tenha temor no teu coração. Você vê que por causa de uma situação que a gente faça, né? Aqui no caso o rei foi egoísta. Um egoísmo pode levar a toda decadência. Pode levar às vezes até o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu ouvi um testemunho, meus amados, de um homem que ele servia a Deus, né? Ele conta que ele estava direto na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, jejuando, estava ali direto. E aí ele dá um negócio nele, ele entra em óbito, né? O médico, ele vai perceber que ele viu lá, né, quando ele sai do corpo dele, vê que o médico tinha escrito lá o óbito e tal, e ele vai perceber que Jesus está atrás dele. E aí Jesus fala para ele que ele tinha cometido suicídio. Claro que depois ele volta, né? Deus, ele dá mais uma oportunidade dele, que ele conta esse testemunho, né? E aí a pessoa vai falar assim, mas como que ele tá lá e contou o testemunho? Ele volta, Deus deu a oportunidade. Mas Jesus, ele fala para ele que ele cometeu suicídio, porque ele não deixou de se cuidar, não deixou de, né, de ter o tempo de descanso dele e tal. Ele estava muito envolvido com a obra, estava jejuando demais. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que ter o equilíbrio nas coisas que você faz, até para o Senhor. Você não pode extrapolar porque você não é super-homem, você não é um robô, você é um ser humano. Então, você precisa, sim, jejuar, mas você precisa também se alimentar. Não pode exagero, tudo, né? Então, meus amados, mas o que mais me chamou a atenção nesse testemunho foi que Jesus disse para ele, e as pessoas estão me culpando por causa do que você fez. Ele se matou e as pessoas estavam culpando a Deus, falando assim, por que o cara era tão bom e Deus levou? Entendeu? Entendeu o que o Senhor está falando contigo? Muitas coisas que a gente faz, as pessoas ainda, né, vão falar, mas por que Deus levou? Por que Deus levou aquela pessoa tão jovem, aquela criança? Por que Deus permite tanta maldade? Não é Deus que permite essa maldade, não. É o ser humano que procura. Deus, ele deixou livre arbítrio para nós. Verdade. Deus, ele está ali para trazer o bem para nós, para trazer amor, para trazer paz, segurança. Mas o ser humano insiste de ir no caminho do erro. Mas aí a criança que não tem nada a ver. Sim, a criança não tem nada a ver, mas teve aqueles que escolheram o caminho do mal, que fizeram mal com aquela criança, que não tinha nada a ver. Se aquele que tivesse escolhido o caminho bom, se Ezequias tivesse escolhido, né, ensinar o seu filho, né, o povo não tinha sofrido com o filho de Ezequias, tudo que sofreram, e o próprio Deus, né? Então, meus amados, paremos de culpar os outros, porque o outro está fazendo isso, está fazendo aquilo, façamos nós a nossa parte. Né? Porque muitas vezes a gente está olhando para o lado, falando igual Eva, né? A culpa é de Adão, né? A culpa é da serpente, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja que está toda errada. E vendo o erro dos outros, e vendo o erro. Só que a gente vê o erro que está nos outros e não vê a trave que está. A gente vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso olho e a gente está julgando. Porque ninguém faz nada. Então façamos nós a nossa parte. Que nós possamos fazer a diferença. Né? Eu sei que é difícil. Né? Muitas coisas, por exemplo, consertar o mundo. Mas começa por cada um de nós, né? Quem sabe? Às vezes a gente não vai consertar o mundo inteiro, mas se a gente puder consertar pelo menos nessa descendência, a partir de nós, se levantar profetas, missionários, homens tementes ao Senhor, mulheres tementes ao Senhor, aleluia, filhos e filhas que temerão ao Senhor, as futuras gerações serão diferentes. Muito obrigado, Jesus. Né? Então, que possamos fazer a diferença. Amém, amados? Eu deixo essa palavra para o teu coração. Coloque a sua vida em ordem, coloque a sua casa em ordem, coloque seus filhos.
Se você não sabe como fazer, peça sabedoria ao Senhor. Peça ao Senhor que te conduza, te dê sabedoria, o que fazer, né? Para concluir, eu quero contar um breve testemunho, né? Minha avó sabe que esses dias eu perdi a minha calopsita, né? Ela pegou asas e voou e eu fiquei muito triste. Um bichinho, né? Eu falei, Senhor, traz minha calopsita de volta. Enquanto ela estava indo embora e eu vendo, né, ela indo embora e eu refleti. Quantos filhos do Pai vão embora? E quanta tristeza traz para o coração do Pai. Como que o Pai se entristece em ver os seus filhos indo embora da sua presença, né? Pessoas que estavam ali na presença, estavam adorando ao Senhor, estavam pregando a palavra e vão embora. Eu vendo ela indo embora e o Senhor me tocou no coração sobre isso. Os filhos indo embora, quanta tristeza traz no coração. Eu senti por causa de um bichinho. Imagina o Pai como que sente em ver, né, o filho longe da presença do Senhor. Né, como a gente cantou aqui, longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, mas a minha alma desejava por ele e o Senhor me encontrou, né? Se você foi encontrado pelo Senhor, se é alguém na sua família que está afastado do Senhor, pensa na tristeza no coração do Pai. Então não desista de clamar por essa vida, não desista de falar com essa pessoa, né? O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não tente você convencer por você mesmo, mas ore para que o Espírito Santo convença essa vida. E aí, olha só, perceba só como que o Senhor faz as coisas. E eu orava, traga de volta, Senhor, em nome de Jesus. Olha como que eu orava, insistia, porque a palavra do Senhor fala, né? Que a gente deve insistir na oração. Então eu orava, insistia, Senhor, traga de volta. E eu passei o dia orando, insistindo. E enquanto eu procurava por ela, porque o Senhor não trouxe de volta, mas então a oração vem com a ação, né? Eu não trouxe de volta, mas eu fui procurar, eu fui também atrás, né? Aí eu fui atrás e eu comecei a lembrar quantas vezes em casa eu perdia coisas e eu falava assim, Senhor, me mostra onde que está. E o Senhor me mostrava exatamente onde que está. Até minha avó perdeu um negocinho ali dos instrumentos que a gente usa aqui para gravar. E eu falei assim, não, vamos orar que o Senhor várias vezes me mostrou e vai mostrar onde que está. E o Senhor mostrou onde que estava. Né? Quantas vezes eu vivi isso? E eu falei assim, Senhor, quantas vezes eu orei para o Senhor me mostrar onde que estava tal objeto, o Senhor mostrou. O Senhor pode mostrar onde que está a calopsita. E aí o Senhor me incomodou de ir numa rua ali, né, no meio, era a rua seguinte da nossa, e a gente foi até o fim, mas nada de encontrar ela. Aí eu fui para casa e tal, chegando em casa, meu esposo recebe a mensagem no celular. Eu vi essa calopsita aí, porque a gente tinha publicado, né, tem que fazer a nossa parte também. E era exatamente a rua que o Senhor tinha me mostrado para ir. Só que como estava na casa da mulher, dentro da casa eu não tinha visto. E aí, antes do cara responder, eu já fui lá procurar. E a gente foi perguntando, porque quem quer, né? Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tem pessoas que falam, não encontrei a Deus, porque não buscou sinceramente com todo o coração. Se você buscar, você encontra. Amém. Se você procurar, se você insistir em oração, você vai alcançar. Tenha fé, aleluia. Persista. E aí, eu cheguei, né, procurei pela pessoa que tinha me mandado a mensagem, falei, você sabe onde está o fulano? E aí a pessoa falou, mora na tal casa. Eu fui chamar, aí a gente chamou. Aí ele atendeu lá, falou assim, essa vizinha aqui que encontrou. E fomos lá na vizinha. E aí ela estava com a bichinha, ela falou que só tinha aberta a gaiolinha, ela já entrou para dentro da gaiola e estava lá tratando, estava sendo bem cuidada. Então, meu amado, às vezes a bênção está esperando só para te encontrar. Mas você precisa ter fé, você precisa ir atrás, você precisa crer que o Senhor vai fazer, você precisa dar o passo de fé. Não adianta também eu só ficar esperando do céu cair.
Se não veio, vai atrás. Aleluia. Vai atrás. Faça a sua parte. Senhor, me dá sabedoria. Me ajuda, Senhor, a ir lá. Aquela pessoa que está precisando de uma palavra, me ajuda. Me dá ousadia para me falar alguma coisa. Aleluia. E vai lá e fala. E faz a sua parte. E o Senhor, na sua fé, né, seja feito conforme a sua fé. A sua fé te salvou. Quantas vezes, né, Jesus falava assim? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela creu que Jesus podia curar, mas ela não ficou ali esperando, não. Ela falou assim, se eu tocar na veste do manto dele, ela foi atrás, ela rompeu uma multidão, ela rompeu pela fé, e ela tocou em Jesus pela sua fé. Ela insistiu, ela creu e ela recebeu. Então insista, creia, persista em oração, vá atrás, busque, bate e a porta vai ser aberta. Procure e você vai encontrar. Busque e você vai encontrar. Amém, meus amados. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Oh, Pai amado, Pai querido, nós queremos render graças ao Senhor. Enche nosso coração de fé, Senhor. Lança fora todo medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia, Senhor. Oh, Espírito Santo, para crermos, ó Pai, que para o Senhor nada é impossível. Assim, Senhor, como o profeta, ó Pai, que orou, Senhor, para que a chuva voltasse, Pai, e mandava o seu servo para ir lá averiguar, Senhor. E quando aquele servo viu uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão, Senhor, uma nuvem pequena, ele disse, esse é o sinal que o Senhor vai mandar chuva. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nós não precisamos de coisas grandes para crer no teu poder, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Basta um sinal pequeno, Pai. E o Senhor já enviou um grande sinal para nós, que é Jesus Cristo. Através de Jesus nós vimos, ó Pai, que o Senhor tem poder para curar, para libertar, que nada é impossível para Ti, Senhor. Nós não precisamos mais de nada para crer. Nós precisamos somente crer, Senhor. Oh, Senhor, voltar com nossos joelhos, ó Pai, no chão e clamarmos e insistirmos pela nossa família, nossa descendência, por nossas vidas, Senhor, que o Senhor fará, Pai. Nos libertará de todo pecado, assim como quando Jesus se encontrou com Nicodemos, Pai. Oh, e o Senhor falou que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque quem nasce, Senhor, da carne é carnal, mas nós precisamos nascer do Espírito para sermos espirituais. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, nós precisamos crer, Senhor, e nascer de novo, ó Pai, nos voltarmos em arrependimento para Ti, Senhor, e crermos no Teu agir. Então, Senhor, essa é a palavra que o Senhor nos deixa para o nosso coração. Arrependam-se e creiam, porque vocês verão a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Arrependam-se. Aleluia, glória a Deus. Arrependam-se. Se volte com o coração para o Senhor, deixe Ele governar a sua vida. Amém. Um beijo, nós deixamos um beijo para o teu coração, um abraço. Compartilhe essa palavra, amém? Deus abençoa cada um que vai ouvir esse vídeo, que possa ter um despertamento do Senhor, né? Este ano, muitas vidas vêm render os pés do Senhor, porque aqui que nós estamos fazendo é aquilo que o desejo do coração da gente tem, né? A palavra diz, de pregar o evangelho a toda criatura. Muitas das vezes, eu e minha neta não temos capacidade de ir até o lar, a sua casa, mas a mídia, a internet consegue levar até vocês e que vocês podem se sentir o calor do Espírito Santo, a vontade de Deus, o amor dele na vida de cada um. É o que nós desejamos, povo de Deus e todos os nossos amigos na fé. Deus abençoe a todos. Beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva em nome de Jesus. Um beijo, fique na paz, compartilhe. Comente aí hinos que você queira, comente seu testemunho, interaja conosco que nós somos uma família e juntos nós estamos esperando a volta do Rei Jesus, que em breve Ele vai voltar. Amém? Aleluia! Glória a Deus!